Alguns aplicativos têm o botãozinho de para frente, para trás e tal, mas talvez essa aí sua desse não tenha. Daí aí você ficar lá na apresentação para... Me disse, essa apresentação foi para frente, foi? Foi. Tá só o clube. Tá aparecendo o clube agora. E agora? Eu e você na tela. E agora mídias sociais. Exatamente. Tá. Então, quando for apresentar, eu vou para lá. Beleza. Será que a galera... Eu avisei de novo agora, 8 horas. Vou botar o link lá, Fernando, para o pessoal ir direto no link, pode ser? Pode. Então, acho melhor a próxima vez a gente botar só o link, não a agenda. É melhor só o link mesmo, porque na agenda ele mandou para outro canto. Tem gente entrando. Próxima vez a gente põe só o link direto. E lá já está todo mundo entrando já. O pessoal está ansioso aí. Fernando Cardoso Dantas, meu querido Xará. Xará, hoje eu vou levar vocês para o espaço sideral, olha só. Eu junto com o Dieter aqui. Maravilha, vamos junto. Bóscolo. Mariana, quem mais? A galera está entrando em peso, isso aí. Mila, Célio, Cláudia Barbosa, Davi, Débora, Eduardo, Giovanni, Lívia, minha estimada Larissa, queridíssima, amada. Temos hoje... Tem gente que não está conseguindo entrar. Eu estou postando lá nos outros grupos, tá? Uhum. Fernando, tem gente que não tá... acho que talvez algumas pessoas receberam links diferentes. É que a gente mandou o link da agenda. A partir da semana que vem, vamos mandar o link direto da reunião. Acho melhor. Tranquilo. Temos aí, o pessoal está entrando um atrás do outro aí. Temos 50 pessoas aí na sala já. Está entrando. Sandro Caetano, meu amigo. Sandro vai fazer Papo com Seabra comigo da semana que vem, Sandrão? Isso aí, terça-feira. Tamo junto, bora fazer. Obrigado. Opa. O Sandro é meu policial junto ali no grupo, né, Sandro? Eu não sei o engajamento e de ali, a pessoa começa a bate-papo, cara, é muito de engajamento, pessoal, não é para ficar dando opinião, porque atrapalha os outros. De vez em quando eu sou um pouquinho chato, mas é para o bem da comunidade, né? E, no fundo, a comunidade em si agradece. Certo, Sandrão? Isso aí, a galera está entrando. Gente, nossa comunidade está crescendo. Fábio Henrique, tudo bem, Fábio? Obrigado, querido. Edu Batista, quem mais está online aqui? Alan Almeida. André Correia, Camila Célio, Cláudia Barbosa, Nelly Matias, Davi Barzilai, galera está assistindo a gente lá da Austrália, está 13 horas na frente. Débora Bóscolo, Débora Hein, Dieter, muita gente legal, muita gente... Cedo, né? Que o pessoal foi? Acordou cedo, Fernando. O pessoal acordou cedo aí na Austrália. Isso aí.
Lá, não, lá já são 9 da manhã. É verdade, 13 horas, é verdade. 9 da manhã já. É. Já deu para tomar o café já. Camila Tacheiro, como os nossos amigos lá do Japão já estão entrando no Clube Bora Fazer, Camila? Camila, alguém que desce? Oi, Fernando. Alguém que desce? Alguém que deu, ó. Doi tashimashite. Vamos lá. Ande Nihongo Wakari yo. Essa menina sabe tudo de japonês, eu não sei nada. Eu só sei falar bom dia, boa Nihongo tarde, boa noite. wakarimasu. E mostrar que eu respeito a cultura. Acho que o mais importante não é saber falar, né, Camila? Porque é difícil, é mostrar o respeito que nós temos em relação à cultura, à história, à tradição e aos ancestrais que construíram uma cultura tão rica e tão bonita, que traz tanta coisa para o mundo. Isso mesmo. Lindo que você falou. Eu valorizo muito isso. A nossa ancestralidade e o Brasil é o que é por conta dos nossos ancestrais que vieram para cá e muito fizeram, né? Isso aí. Domo arigatou E nós gozaimasu. continuamos isso. Isso. Domo arigatou gozaimasu. Quem mais está aqui na área, gente? Vamos ver, o pessoal tá chegando, vamos chegar. Valesca, minha fiel escudeira, tem falado comigo aí. Wagner, William, Santiago Sidney, Roberta Renier, Paulo Roberto Feijó, Cristiano, isso aí. Galera, quem está cheio de bora fazer dentro de si, hein? Levanta a mãozinha. Eu aqui me sentindo o próprio professor de ginásio. Eu sei que tem muita gente aqui que, como eu, só gosta de pegar uma sala de aula, né, ensinar. Estou vendo aqui o Igor dos Santos, querido amigo, o meu xará amigo Fernando Dantas, Marcelo Baltazar, meu parceiro de escritório em São Paulo, na GoWork. Marcelão, parabéns, eu vou escutar seu pitch como eu te respondi, tá? Show, obrigado. Eu prefiro fazer só pessoalmente, porque eu já ali, ó, chute na canela na hora, né? E já muda na hora. Alguém aqui conhece ou já assistiu o meu quadro Fritando no Pitch? Isso é interessante. Ah, Gabriela, certo, Gabi? O meu quadro Fritando no Pitch tem gravado no meu YouTube, que eu gravei num evento Investing Day em Maringá. Eu chamei 2 investidores ali na frente da plateia de 400 pessoas, eles fizeram o pitch e eu fui andando e estopando a cada 10 segundos e mudando na hora o pitch. Em 15 minutos, reformulei o pitch, eles fizeram o pitch novamente em 30 segundos, mudou a história daqueles pitches. E isso fritando no pitch. Quem tem a cara e a coragem de passar, de tomar sua canelada no fritando no pitch na frente da plateia, vai ter um pitch espetacular que, acredito eu, não teve antes, né? Não sei se é o melhor, mas melhorou com o meu dedo na ferida ali. Então, adoro fazer esse quadro fritando no pitch e já solto a ideia que um dia eu vou fazer fritando no pitch com os nossos membros do Clube Bora Fazer. Eu vou receber pitches de vocês e vamos fazer... um dos meus planos é fazer o Bora Fazer Demo Day, e escutar ideias e projetos de vocês e apresentar para investidores, que é o que eu faço também. Isso vai ser legal. Ou seja, fomentar o ecossistema, né? Quem me conhece aqui, tem muita gente que já me acompanha a minha jornada, e eu estou vendo aqui só das pessoas que estão online. Uma das que me conhece há mais tempo é a Camila Tacheiro, né, Camila? Sabe que eu estou sempre compartilhando. E o Clube Bora Fazer foi a forma que eu me senti compelido a exponencializar, usando a capacidade da tecnologia e o poder dos conceitos de Startup Way of Life, foi de exponencializar esse compartilhamento de saberes.
Gente, o que você acha da gente começando, Dieter? Vamos lá, estamos com 79 participantes aí, quase 80. Eu sugiro começar. Temos aí 10 minutinhos de WO. Tá? Eu vou entrar aqui no meu celular, porque eu vou subir a apresentação e aí não consigo ver. Deixa eu só entrar aqui no meu... Vamos lá. Essa semana, quem na sala convidou algum amiguinho para entrar no Clube Bora Fazer? Todo mundo convidou? Então, vamos convidar mais. Estou convidando o pessoal de Angola, Fernando. Por favor. Os caras acham que eu vou dar elogio, eu já... Acham que eu vou dar elogio, eu já largo essa. Convidou pouco, tem que convidar mais. Então, frase básica do empreendedorismo. É melhor ficar vermelho agora do que roxo depois. Só por isso que eu gosto de chegar dando o chute na canela. Gente, eu vou abrir a minha apresentação aqui. Está aparecendo, Dieter? Aparecendo, sim. Vou fazer a introdução do tema hoje, trazer uma novidade para vocês que eu considero um presente. Mais do que um presente para vocês, é um presente para mim, e vocês vão entender. Né? Quem me conhece um pouco já está seguindo a minha pegada, a minha personalidade, vai entender por que o maior presenteado só serei eu. Hoje, então, recebo aqui um dos meus grandes embaixadores, empresário, esse cara tem uma história brilhante, apesar de ter um nome difícil alemão, Dieter Borghetti, e falar alemão talvez melhor que português, ele é brasileiro da Gema de Santa Catarina. Eu conheci o Dieter, foi muito engraçado. A gente se conheceu, nós dois de mentores, num programa que não lembro o nome, né, Dieter? Jedi, do Ângelo. São projetos super legal. Um outro cara importante aí, só do ecossistema. Dei oi, ele me cumprimentou, a gente tirou uma foto ali para fazer social para todo mundo. Falei, cara, esse cara está no meu time, conhece. Aí depois só procurei ele, só falei do projeto, só convidei ele, e hoje o Dieter, junto comigo, está super empolgado aqui, só compartilhando, e ele tem conteúdo de primeiríssima qualidade para compartilhar com vocês. O tema hoje é, cada Bora Fazer Talks, eu vou nomear 01, 02, 03, para ser fácil de vocês acessarem depois, para a gente assistir, para vocês passarem. Então, hoje é o Bora Fazer Talks, #2, Planejamento Estratégico e Inovação. Tá? Recadinho do professor. Mídias sociais. Eu estou sempre só postando ali, seguir os perfis, incluir as mídias sociais que são membros do Clube Bora Fazer. Eu vou postar isso no grupo após a nossa conversa, tá? Então, de novo, peço que todo mundo vá lá no Insta e postem que são membro com o nosso perfil. No LinkedIn, a mesma coisa. Se quiser no LinkedIn, só pode usar a definição básica que está no LinkedIn do Clube Bora Fazer, no site, e já tem diversos materiais. O Clube Bora Fazer, sua dose de negócio para a Fé. Somos uma comunidade do ecossistema de inovação com o objetivo de fomentar o empreendedorismo através da colaboração, compartilhamento de conteúdos, experiências e network sustentável. Eu vou dar um exemplo aqui. Seus membros acham que não, mas eu estou hackeando todos vocês, estou vendo o que todo mundo faz. Fui no LinkedIn, encontrei o Matheus Calado. Nosso querido Matheus Calado, do ecossistema de Santa Catarina, ele mora em Florianópolis, foi indicado pela nossa querida embaixadora Titi Galdino. Ele colocou no LinkedIn dele assim, a experiência... Olha que demais, gente. É isso que eu estou querendo de vocês, para mais pessoas conhecerem o clube. Então, esse é um exemplo, tá, de como a gente posta no LinkedIn. Tem outro cara que está presente aqui, que não sabe, mas eu fui lá, só fui lá. Você já vai saber quem é. Fui no Instagram do Sandrão. Ele botou ali, ó, membro do Clube Bora Fazer. A mesma coisa, gente. Vamos fazer no LinkedIn daquele jeito e no Insta aqui, tá? Eu vou colocar o link da nossa logomarca.
nós temos aqui a logomarca para fundo preto, do lado esquerdo, e do lado direito a logomarca para fundo claro, para quem quiser usar. Vou colocar esses links no perfil do nosso grupo, tá? Na definição aqui do nosso grupo, aí vocês acessem o link e podem baixar. Deu para ver direito aí, Dieter? Dá para ver vendo certinho, tudo. E vocês, membros, viram essas artes lindas dos embaixadores, esse selo maravilhoso que eu criei, os embaixadores, eu fiz esse selo azul com 3 estrelinhas em cima e embaixo, e alguém perguntou, pô, será que um dia os membros vão ter selo, vão ter arte? Claro que sim. Isso que eu estou falando, que isso aqui é mais presente para mim do que para vocês, né? Saber que vocês vão colocar a história de vocês, a marca de vocês, o nome de vocês no nosso projeto. E esse é o selo que eu vou colocar no grupo e vocês vão baixar e abrir no Canvas. Quem tiver o aplicativo Canvas, se vocês mexem lá. Olha lá, galera. Estão preparados? Está preparado, Dieter? Vamos lá. Quem está preparado, bate palma. Alô, alô, alô. O cara parece cara de auditório, né? Olha lá. Tá valendo? Tá ótimo, tá muito legal. Esse é o selo para vocês usarem. Após a nossa reunião, eu vou botar no grupo, vocês baixem e abram no aplicativo Canvas, que dá, aí vocês inserem a foto e escrevam o nome de vocês. Se puderem escrever com a mesma marca que tá, escreve do jeito que der, preto, vai ficar legal. E vocês compartilhar isso nas mídias sociais, só colocando, tenho a honra de dizer que eu sou membro do Clube Bora Fazer, e colocar o link do clube, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Isso, para mim, gente, isso é um presente para mim. Você imagina eu ter centenas de pessoas abraçando a causa, abraçando o nosso movimento, entendendo e acreditando que a gente não chega a lugar nenhum sem compartilhar tudo que a gente sabe. E esse é o presente que eu recebo ao ter a imagem de vocês associada ao meu movimento, tá bom? Vou botar isso depois. Tem gente entrando ainda, né, Dieter? Tem um caindo e voltando aqui, alguém que... Aí, estamos em 81 nesse instante, Fernando. Tranquilo, vai aumentar, o pessoal vai chegar. Eu vou sair do ar agora, quer dizer, eu vou continuar no ar, mas vou sair do palco e vou entregar o palco para o meu querido Dieter e, havendo necessidade, vou fazer algumas intervenções, porque eu estou aqui para aprender junto com vocês. Ele é o cara do planejamento estratégico. Dieter, toca a brasa, querido. Obrigado, Fernando. Obrigadão aí é uma honra, né, como estar aqui com todo esse pessoal, uma honra estar nessa primeira edição, né, segunda edição, semana passada foi a edição especial aí, Dia das Mulheres. Muito obrigado de novo. E é uma honra falar de planejamento estratégico e inovação, que planejamento estratégico, nenhuma empresa sobrevive sem, e inovação é o tema que está em voga já há bastante tempo, mas está ganhando mais corpo cada vez mais nos ecossistemas, em todas as iniciativas que estão acontecendo. Fiquem à vontade para levantar a mão, fazer pergunta. Eu vou lançar uma enquete já de cara aqui, então está aparecendo para vocês aí de lado, que é um dos pontos principais. Apareceu aí do lado uma enquetezinha para vocês votarem. Qual é o maior desafio, na sua opinião, para implementar o planejamento estratégico eficaz na empresa? Tem 4 opções. Ali embaixo, no triângulo, quadradinho e bolinha, ali tem a resposta. Vamos votando, que eu quero ver se vai bater com a enquete que eu fiz no LinkedIn há umas semanas atrás. Então, só para a gente contextualizar, né, para começar, o que é o planejamento estratégico? A gente tem diversas maneiras de fazer, tem desde a mais simples, que é assim, aquela para microempresa, até aquele blueprint, que é aquela apostila gigantesca, empresa, né, uma big, mas nada mais é do que o desenvolvimento da visão de futuro, metas, é um processo gerencial de cima para baixo,
E, por fim, aquela visão de futuro que foi estabelecida, desenvolver as estratégias para alcançar. Claro que tem vários passos para isso, né? Não eu simplifiquei aqui em 3 pontos, né? Mas tem desde a parte de um diagnóstico até o plano estratégico estruturado, desdobramento para a organização. Nós temos aqui uma metodologia que nós utilizamos para fazer a implementação do planejamento estratégico, que eu gosto de dizer que ela são os 8 passos, e é mais simples do que você atravessar a rua, que começa com boas-vindas, e aí eu já vou contextualizar, Fernando, por que tem assim essa boas-vindas e tem todas essas etapas, porque um dos pontos, e ó, já está batendo aqui a enquete, um dos pontos principais de entrave para a implementação do planejamento estratégico é engajamento. Engajamento são pessoas que não estão entendendo o que é o processo, não estão comunicadas o que é o processo, não estão entendendo, ou não sentaram no barco, daquele mesmo barco, para seguir o planejamento estratégico. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, ele tem que começar envolvendo as pessoas com a primeira fase, que são as boas-vindas, ou seja, colocar as pessoas no barco e elas entenderem o que está acontecendo e elas saberem que elas vão ser convocadas para aquele planejamento estratégico em algum momento. Né? Geter, Oi. Dúvida. De que maneira o planejamento faz parte do planejamento estratégico, o planejamento e desenho de uma estratégia de onboard nas empresas? Totalmente, totalmente. Quando a gente falou ali, quando a gente está fazendo essa primeira etapa, né, que é a boas-vindas, na sequência, a próxima etapa é aquela que é a definição de visão, missão, valores da empresa. E quando a gente definiu isso aí, cada um que vai entrar na empresa, que vai fazer um onboarding da empresa, uma das primeiras coisas que ele tem que estar sabendo é onde que ele está. É como se você estivesse entrando num navio lá do Piratas do Caribe e não soubesse para onde que ele está navegando. Ele tem que saber para onde vai. Né? Por mais que... a gente sempre faz essa analogia também. O gestor, né, o líder, quem está à frente de um processo de planejamento estratégico, e a empresa, colocando como um todo, ela tem que definir para onde vai e tem que comunicar. Né? A gente lembra lá do filme do Jack Sparrow, lá, ele não sabe para onde que ele vai atrás da bússola, mas ele fala para o pessoal, nós vamos nessa direção agora, e todo mundo vai naquela direção, porque todo mundo está comunicado para onde vai. Então, o onboarding é extremamente importante, porque ele vai também comunicar para os novos colaboradores qual que é a cultura da empresa, vai começar pela comunicação que vai levar ao engajamento e vai colocar todo mundo no mesmo caminho. Então, isso aí é essencial, Fernando. Na sequência, a gente vai para o pré-diagnóstico, que é onde a gente tem que sempre, quando a gente fala de um planejamento estratégico, a gente está criando uma ponte. Aonde nós estamos, para onde nós vamos. E a gente vai construir esse caminho com várias ferramentas. Aonde nós estamos é exatamente esse diagnóstico. Vamos entender a situação da empresa perante o mercado, como que ela se comporta, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades, ameaças, a famosa FOFA ou análise SWOT. Vamos fazer uma análise de uma PESTEL também, entender tudo o que está acontecendo. Agora vamos criar a ponte. Já definimos onde que a gente quer chegar, já entendemos onde que a gente está, agora vamos criar a ponte. E em todos esses processos, Fernando, todos, tem que ter comunicação. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, inclusive do plano de ação. Por pior que seja, por mais dificultoso que seja o plano de ação, por mais etapas que tenha, a gente precisa criar essa ponte, as pessoas precisam saber que está sendo construída e como, quais os materiais, quanto tempo vai levar. Às vezes um planejamento estratégico até a implementação leva 1 ano, 2. Empresas menores, 6 meses, 8 meses, depende muito da onde que a gente está. Tem uma outra máxima que eu gosto muito de usar, né, que são os 3 Cs. Já ouviu falar nos 3 Cs? Não? Comece, continue, conclua. Né? As pessoas, a gente fala muito de planejamento estratégico
E aí tem empresa que morre no caminho. O que ela fez? Ela sentou, fez um baita de um planejamento estratégico, só começou e não deu continuidade. A gente vê isso aí também na próxima etapa. Oi, peraí que entrou um som aqui agora. Pronto. Oi. Vamos lá. A gente tem aí também um outro ponto. As empresas começam a fazer o planejamento e não continuam. Aí elas falam assim, pô, o planejamento estratégico não deu certo. Tá, mas você tinha um hábito de fazer reuniões regulares, de colocar as pessoas dentro de uma sala, comunicar adequadamente, envolver o RH para fazer toda aquela parte da definição do que o que está sendo feito e atribuir às pessoas, delegar para elas as atividades e delegar também as responsabilidades. E aí você vê que elas não fazem. E aí tem o continue, e aí acaba ativa, né? O conclua. E a gente tem muita empresa que também morre lá na praia, morre lá no final. Faz, quando chega lá, e aí não vai. Tá? Cultura é um dos pilares também, Fernando, que é um dos matadores do planejamento estratégico. Tá? E volta de novo na comunicação, volta de novo no engajamento. Tem uma frase muito famosa do Peter Drucker, que é: a cultura come o planejamento no café da manhã. A cultura come o planejamento no café da manhã. Se a gente... Oi? Esse cara falou essa frase em aula dando para mim, tá? Olha só. O que acontece? Você vai lá e faz um baita de um planejamento. E você não comunica, não engaja as pessoas, sabe o que vai acontecer? No dia seguinte você fala assim, fiz um planejamento fantástico, olha aqui, um book assim grandão, e não sei o quê. E as pessoas não estão interessadas no assunto porque não foram engajadas, não foram colocadas junto no mesmo barco. Sabe o que vai acontecer? Elas vão escutar o gestor falar, a hora que o gestor vira as costas, sabe o que elas fazem? Nada. E aí o planejamento não vai adiante porque ninguém se engajou. Então, a cultura come no café da manhã. Dieter, e às vezes quando chega o amiguinho na mesa do lado e fala, o chefe que se foda, esse negócio é a ideia dele, ele que vai lá e faça. Olha só, e tem isso, tem o sabotador. Tem o sabotador, o cara que sabota na mesa do lado e sabota no almoço também, na rodinha de café, que ele fala, gente, isso não vai dar certo. Já vi isso acontecer, não vai dar certo. Nem vamos perder tempo, vamos continuar fazendo nossas coisas aqui, porque isso aí não vai dar certo. E ele vai ficar sabotando. Então, o papel do planejamento estratégico, do gestor, também é acabar com esse mimimi, né, para realmente botar o pessoal no mesmo barco, de novo, né? Colocar o pessoal engajado dentro do planejamento estratégico com bastante comunicação. Quando eu falei Oi? Queria só fazer um comentário. E esse tipo de sabotagem existe em qualquer ambiente e qualquer tamanho de empresa. Nós temos um membro aqui que eu vou pedir que ele dê uma parte rápido, e acho que ele já sabe quem que eu vou chamar. Esse cara foi CFO de grande empresa de tecnologia multinacional, empresa de bilhão. Feijó, como é a sabotagem nas empresas de bilhão? Ela é a mesma da empresa familiar pequenininha, só que ela é mais forte, né? Ela usa a estrutura política da empresa para te derrubar, né? É uma rede de forças brigando para puxar as coisas para o seu lado. Exato. O Fernando, eu tive a oportunidade de trabalhar numa das empresas de automotivas mais inovadoras do mundo, que é a Bosch. A Bosch, para você ter uma ideia, ela tem aí, entre as empresas grandes do mundo, ela é uma das recordistas aí, colocando por dia de 3 a 5 patentes por dia. Então, ela é muito feroz, muito rápida na parte de inovação. E eu trabalhei no planejamento estratégico em vários momentos, tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha,
e numa das vezes que eu estava expatriado, eu trabalhei na Rússia, também atuando no planejamento estratégico da Bosch lá na Rússia. E esse cenário que você descreveu, Paulo, e que você perguntou agora, Fernando, acontece em qualquer lugar do mundo. Né? Tamanho de empresa, cultura de empresa e local no mundo. Tá? Nós temos alguns amigos que estão de fora aí do país, aí, Austrália e etc. O pessoal da Alemanha também já se manifestou. Acontece em tudo quanto é lugar. E é terrível, terrível. Bom, eu estava comentando ali, Fernando. Você está com o microfone mudo, não estou ouvindo. Comentário do Cristiano Rosso, que também é um cara com uma mega bagagem. No fim do dia, resume-se em pessoas versus pessoas, ou pessoas com pessoas. Tá todo mundo aí falando de inteligência artificial, chat GPT, cara, mas é gente com gente, é face to face, né? Então, independente dos chat GPTs da vida, que sempre vão ter, só sempre vai ter o tsunami da vez, que vai roubar a indústria 4.0, é robô, é chat GPT, é data mining, mas é face to face. É o que a gente está fazendo aqui. A gente não está aqui só trabalhando, aprendendo a ler planilha. A gente está aqui aprendendo a ser mais gente. Olha só que legal isso que você está falando, Fernando. A gente falou dos 3 Cs e o Marcelo Baltazar, ele colocou assim, ó, eu colocaria 4 Cs. Comece, continue, conclua e comunique. Então, está perfeito. Realmente, Marcelo Baltazar, obrigado pela contribuição. Eu vou editar o meu texto lá no LinkedIn que eu fiz, vou colocar o 4 C lá, com a sua anuência aí, mas é perfeito, porque comunicação é tudo, a gente bate muito nisso, bate muito nessa tecla, e isso que você falou agora também, Fernando, da inteligência artificial, não adianta, você pode ter um chat GPT, mas você tem um engenheiro de prompt por trás que ele está escutando a demanda de alguém para ir lá fazer a pergunta e dar a resposta. A comunicação tem que existir. A gente não está ainda numa era que vai ter robô fazendo sozinho a comunicação e etc. Então, vai ter um ser humano executando alguma coisa, ele precisa se comunicar, precisa saber para onde está indo. Isso é perfeito. Perfeito, muito boa a colocação aí. Bom, dentro dos 8 passos lá que eu estava comentando, né? A gente faz as boas-vindas, o pré-diagnóstico. Na sequência, a gente faz o início ali da gestão estratégica, que a gente vai conversar sobre os objetivos, vai formular a estratégia, que é o próximo passo, onde a gente vai falar de objetivos, temas, mapa estratégico, um canvas do to be, né? A gente já fez lá atrás no pré-diagnóstico um canvas do as is. Agora, a ponte, né? Vamos construir, vamos falar aonde a gente quer chegar, detalhar. E aí, o quinto passo dos 8, o quinto passo, sabe como ele se chama? Alinhando a organização. Existe um passo no nosso planejamento estratégico que ele é exclusivo de alinhamento com a organização, onde a gente vai falar dos desdobramentos das metas e de comunicação entre todos os níveis. Né? O planejamento estratégico ele é composto, né, do estratégico, tático e operacional. A gente tem que fazer essas 3 etapas, 3 áreas da pirâmide, né, da organização, se conversarem. Então, tem uma etapa só para isso, só para a gente conversar, só para a gente comunicar a estratégia para o pessoal. Isso é muito importante, que é, de novo, né, essa quinta etapa aqui, as outras têm muita comunicação, mas essa é exclusiva, que é o 4 C que a gente falou ali, que vai ser o engajamento, que vai ser a parte da cultura, né? E aí, bom, fizemos aqui aonde estamos, aonde queremos chegar, agora tem a construção da ponte, que é aquilo que a gente também vê, né, Fernando, muito em startups, que é a acabativa, né, que a gente precisa agora botar a mão na massa, a gente definiu qual que seria o plano, definiu o que a gente precisa, aonde a gente quer chegar, agora é o famoso pegar o remo na mão, remar, para colocar todo mundo para fazer o barco andar.
Não adianta a gente fazer todo esse planejamento estratégico bonito, colocar tudo muito bom, e ninguém ninguém bota a mão na massa efetivamente, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Tem dois pontos que são muito importantes na acabativa, que a gente fala na pequena empresa, a gente fala na média, a gente fala na grande, e a gente fala também nas startups, que são duas coisas. O IVP e o TBC. Eu já falo sobre o que são essas duas siglas, logo depois que o Davi fazer a pergunta dele ali, que ele levantou a mão. Fala, Davi. Opa, Jeter, obrigado aí pela oportunidade. Nada que Eu isso. coloquei essas duas perguntas aí no chat. Quando a gente trata aí de startups, é um ambiente insanamente ágil, né? Pelo menos de acordo com a minha experiência, né? Uhum. E então minha pergunta para você é: como que você convence o fundador, o CEO ou os cofundadores da startup da importância do planejamento estratégico quando está todo mundo tão preocupado em fazer, né? Então essa é a pergunta número 1. A segunda é: como que você pivota o planejamento estratégico com as mudanças, às vezes até de direção da empresa ou dos produtos, que inevitavelmente vão acontecer? Tá. Bom, vamos lá. Primeira pergunta sua, eu vou responder da seguinte maneira, Davi. Qualquer empresa de qualquer tamanho tem um planejamento estratégico em formatos diferentes. Uma startup, quando a gente está lá sentada com a startup, ela faz um planejamento estratégico. É um modelo bem simplificado. Às vezes é uma folha, talvez duas, que é aquele modelinho do Canva, que o cara põe no meio qual que é o objetivo dele, qual que é o consumidor, quais são os fornecedores, aqui embaixo como que ele vai ganhar dinheiro, aonde que ele gasta. Ele está fazendo um planejamento estratégico. É simplificado. Não é aquele book, aquele grandão que a gente vê, às vezes, na mesa do CEO de uma grande corporate, mas é uma folha que dá a direção para ele, aonde que ele vai chegar. E startup tem plano de ação, às vezes não dá nem tempo, concordo, da startup falar assim, peraí, vamos pegar aqui um plano de ação, PDCA, e vamos escrever. Porque o cara fala assim, vamos fazer? Vamos. Quem vai fazer? Você. Até quando? Até daqui a 15 minutos. Não dá nem tempo de escrever, porque já é agora. Tá? Mas eles fazem. E o pivotar, ele acontece da mesma maneira, muito rapidamente. O planejamento estratégico, agora vamos pegar exemplo de pequenas, médias ou grandes. O planejamento estratégico, ele não é estático. Eu estou só fazendo um momento aqui, onde eu estou dizendo assim, nesse momento a fotografia da situação atual é essa, e aonde eu quero chegar, a nova ponte, o outro lado do rio, né, é esse. Agora, quando eu estou fazendo o diagnóstico, eu faço uma análise SWOT. E na SWOT, eu estou vendo duas coisas, as oportunidades e quais são os desafios também que eu tenho para enfrentar. E quando eu olho os desafios e lá eu faço uma análise SWOT que eu digo assim, pô, tem um desafio aqui que é, sei lá, a queda do dólar, ou o aumento do dólar, que depende da indústria, uma se beneficia, outras, né, não. Nesse momento eu falo assim, pô, se o dólar cair abaixo de 5, eu tenho que ter um gatilho aqui. Qual que é o gatilho? Rever todo o meu negócio. Então, feito direitinho isso aí, o próprio gatilho vai aparecer para alimentar o planejamento estratégico e retomar ele. Entendeu? Bom, eu falei de duas coisas, o IVP e o TBC. E isso aqui a gente fala muito nas startups, porque, que nem o Davi falou, é muito rápido, mas nas grandes a gente também fala. O que é o IVP? Índice de viração própria. É o cara se virar. É o tal da história, pô, eu preciso fazer um negócio, ter um plano de ação, e o cara fala assim, não sei, eu vou esperar aqui até meu chefe dizer para mim o que eu vou, como que eu devo fazer. E a gente insiste muito nisso, a gente paga as pessoas para elas trazerem solução, não para elas trazerem problema. Quando você contrata um funcionário, você está contratando uma solução, você não está contratando um problema. Então, aquele colaborador
que ele não foi comunicado, não foi engajado, normalmente é o colaborador que chega e fala assim, mas você disse para mim que eu era para fazer tal coisa, mas eu estava esperando você dizer quando que eu era para começar. E comunicado adequadamente, engajado, ele nem espera por isso. E aquele que espera é o que a gente precisa conversar e, às vezes, até liberar para o mercado, né? Para ele botar à disposição do mercado. E o TBC, quem se arrisca a dizer o que é o TBC? Tá com a bunda na cadeira. É isso aí, Fernando. Boa. É tirar a bunda da cadeira. É o cara pegar e se agilizar, é o cara se mexer, né? A gente teve agora, nos últimos anos, aí, um aumento, primeiro, bastante incipiente, e agora a gente teve um boom de startups, e a startup, que nem o Davi falou, ele se movimenta muito rápido. E tem que tirar a bunda da cadeira, que senão já passou os 15 minutos. Estão pensando aqui, já foi, né? Eu tenho que pensar muito rápido, agir muito rápido, vai lá, faz, não deu certo, vai lá e faz de novo, né? É o IVP com o TBC muito rápido. E aí, agora pegando todos esses pontos aí, né, dos passos que eu fui até agora, a gente tem um ponto que é extremamente importante, tá? Eu diria assim, numa escala de comunicação, os 3 Cs, né, os 4 Cs, aonde estou, para onde vou, o plano de ação, né, a ligação, a ponte aqui dos dois lados, tem um ponto que é extremamente importante, que tem muita empresa que falha, muita mesmo, que é a definição de métricas para medir o desempenho. Muita empresa falha num negócio muito simples. Ela fala assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero chegar lá, tal. Tá, mas você está medindo isso? O cara fala, não, mas eu estou acompanhando. Aonde? Mostra para mim um gráfico, mostra para mim uma planilha, mostra para mim um dashboard, mostra qualquer coisa. Eu não tenho. Pois é, então, você não está acompanhando. Porque se você acompanhar, você vai ver que está fora do que você definiu. A hora que está fora que você definiu, você tem que parar no posto para abastecer. É o dashboard do carro. É o cockpit do carro. Estou olhando, vendo o combustível. Eu estou saindo daqui e vou para São Paulo. Se eu não olho o combustível, vou ficar na estrada, lá na Serra do Cafezal. E tem empresa que acontece isso. Ela não olha, não põe, na verdade, o cockpit. E aí ela tem disponíveis as informações. Toda empresa tem todas as informações disponíveis. É só colocar numa planilha e montar o gráfico, mais nada. E ela esquece de fazer esse básico. Aí ela chega na Serra do Cafezal e fica sem gasolina, porque esqueceu de olhar. Foi pega de surpresa. Né? O Davi falou assim, tem que fazer uma mudança. Ela não está monitorando o dólar. E, de repente, o dólar mudou e ela fala assim, putz, eu não olhei essa semana. Aí ela vai lá e fala, perdi não sei quantos milhões. Então, esse passo de definir métricas e olhar realmente os indicadores, né, os famosos KPIs, ou aí pegando agora algo bastante recente, que a gente também usa bastante no planejamento estratégico, os OKRs, que os OKRs, eles te forçam, né? O KPI, ele é um indicador, olho para ele e eu tenho que lembrar, poxa, agora ele saiu aqui, eu preciso fazer uma ação. O OKR, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, que eu estou acompanhando toda semana, fazendo um check-in, e se tiver fora, eu já tenho que definir uma ação, uma iniciativa, né? Mas ou um ou outro, os dois funcionam, os dois dão certo. Mas, assim, a métrica é uma coisa que mata, com certeza, um planejamento estratégico, porque eu estou falando que eu quero construir a ponte, eu falei quando, e eu esqueci de medir se está com a quantidade de colaboradores correta, se eu estou fazendo no tempo correto, se eu estou comprando adequadamente, para não... Tudo eu estou esquecendo de fazer, e aí, de repente, eu construí a ponte e ela fica assim, né? Uma para cá e outra para cá. Elas estão desalinhadas, elas não batem, né? Bom, e aí, por fim, eu vou para a parte da inovação. Tá? E aí a pergunta é, aonde que eu consigo inovar? Né? Aonde que está a inovação no planejamento estratégico? Quando a gente faz um planejamento estratégico, é importante, importantíssimo, que a construção do planejamento estratégico seja feita por uma equipe multidisciplinar. É extremamente importante, porque você não pode fazer com o CEO somente, ou tem muita empresa que fala assim, não, eu vou chamar meu financeiro aqui,
que a gente vai definir as metas junto. Aí você esquece de colocar operação, esquece de colocar TI. E quando você põe essa equipe multidisciplinar junto, você acaba lembrando de todos os pilares que você precisa. E agora, mais do que nunca, na velocidade que a gente está, de mudanças que estão acontecendo no dia a dia, você tem muitos pontos que você precisa pivotar o seu planejamento estratégico, porque a empresa do lado está usando o IoT e você não está. Porque a empresa do lado já está falando em utilizar a realidade aumentada para mostrar para os clientes como que funciona a arquitetura da casa que ele está comprando, e você está ainda entregando em prancheta. Não, mas eu uso o AutoCAD. Não, você pode até usar o AutoCAD, mas cadê a inovação? Cadê o seu diferencial? Né? E a provocação, quando a gente fala de inovação, é qual o seu diferencial? Essa é a pergunta principal. Tá, o que você está fazendo diferente? Década de 80, na década de 90, se falava muito do Mar Vermelho, né? Ou Oceano Azul, né? A famosa literatura do Oceano Azul. A literatura do Oceano Azul, a pergunta é o que você está fazendo de diferente em relação aos seus concorrentes? Essa é a grande pergunta aí para ser respondida nesse momento. E aí você continua. Realidade aumentada, inteligência artificial, que está entrando agora. A pergunta do momento, né, e aí eu estou discutindo bastante sobre inteligência artificial com vários players. Essa semana vai sair, viu, Fernando? Essa semana eu vou lançar um podcast que nós já gravamos, está prontinho, que nós fizemos com o Rodrigo Scott, que é o diretor da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, com o André Lug, que é um especialista em inteligência artificial brasileiro, mora na Tailândia, ele fala sobre inteligência artificial todos os dias, com o Chander Turcati, que é o diretor de inovação de uma rede de hospitais aqui da região, e me deu um branco aqui agora, tem mais uma pessoa que nós colocamos todos juntos para discutir esse assunto, porque a gente está num momento aqui que a gente só não definiu ainda se a gente está numa nova revolução industrial ou numa nova momento Gutenberg, quando da nossa famosa, né, a imprensa escrita, né? A gente só não definiu qual que é o momento, mas ele está causando uma revolução. Como a gente vai incorporar a inteligência artificial nos nossos negócios? Obrigado, Ana. Gutenberg é o pai da imprensa, né? É um novo momento aí. Então, qual que é o momento que a gente está? Numa nova revolução, numa nova momento da indústria, mas a gente está num momento que é de mudança, com certeza. A gente só está definindo agora qual que é esse momento. E aí a pergunta é, como que a sua empresa, o que a sua empresa está fazendo para, nesse momento, gerar uma modificação? Que é a mudança que a sua empresa está fazendo? Tá? É uma galera que tem 79 pessoas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando, aí, por proporcionar esse grande momento aí com todo esse pessoal. E aí tem um dos pontos que a gente também bate bastante no planejamento estratégico, que isso aqui é uma novidade gigantesca. É uma inovação. É o mapeamento de processo. Só que o mapeamento de processo, a gente faz o estado atual, a gente faz o estado futuro, e aí, de novo, sempre, o que eu faço com essa informação? Tá? Em 97, eu trabalhava na Audi, e aí eu estava implantando sistemas de medição a laser, e aí a gente capturava todos os dados, media a carroceria inteira do carro, toda ela. E aí um dos caras que na época estava trabalhando, ele falou assim, o que a gente vai fazer com esses dados? E aí, na época, eu não tinha tanta experiência, eu falei, a gente faz uns gráficos. Aí ele falou uma coisa que eu não esqueço até hoje. Se você não fizer nada com os dados, você está criando um cemitério de dados. Não serve para nada. Pode desligar a máquina que você só gastou dinheiro. E aqui, quando a gente faz um planejamento estratégico, é a mesma coisa, exatamente a mesma.
se a gente está pegando e medindo os processos, mapeando os processos no estado atual, mapeando os processos no estado futuro, eu tenho uma modificação para fazer. O que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí entra o ponto que é uma inovação, não é assim, uma descoberta do mundo, mas está disponível e as pessoas esquecem de fazer, que é automação de processos. Veja, eu mapeio os processos porque eles são repetitivos. Se eles são repetitivos, eu posso automatizar. Se eu posso automatizar, eu posso acelerar a minha empresa. Mas eu vou demitir pessoas. Não, você vai acelerar a sua empresa vai se tornar mais competitiva, vai ganhar mais pedidos, ganhando mais pedidos, minha empresa aumenta e eu não preciso colocar ninguém para fora. E a pessoa que antes fazia manualmente, ela vai participar da automação em algum momento do processo. Dieter, Oi. a gente que está aí falando de inovação para muita gente, né? Eu sinto assim que muitos empreendedores ainda têm aquele seu posicionamento de só deixa acontecer que vai demorar para chegar em mim. Não, só deixa os caras se ferrar primeiro, só porque eu vou me ferrar só lá na frente. E não é bem assim, né? Não, com certeza não. Na verdade, quando você fala assim, tem uma outra frase que eu escutava muito, que era: se o gato já subiu no telhado, ele só tem um lugar, é cair. Ou se ficou vermelho, só vai ficar pior, não vai melhorar naturalmente. Então, se você tem um processo que está com um processo de inovação, que precisa melhorar, que você está vendo uma oportunidade, implementa. Se você deixar parado, o gato vai cair do telhado. Do vermelho vai ficar roxo, do roxo fica preto. Não tem para onde correr. Gente, mais algum ponto aí, pessoal? C. Santos. Fala aí, Ensinamentos. Eu queria trazer um case com isso que você falou aí. Poxa, concordo super, né, com essa questão de processos, né? Eu sou o Caio da Porto Seguro, para quem não me conhece. Cadê seu vídeo? Você está com o vídeo aberto? Está aparecendo aqui já. Está no cantinho aqui. Tô aqui. Tá bom. E, bom, faz parte da Oxigênio Aceleradora. E dentro lá da Porto, a gente cria programas de intraempreendedorismo para ajudar os funcionários a ter cultura de inovação, ajudar. E um dos programas que eu criei, eu chamo de maratona de gincana de tecnologia. Eu pego uma tecnologia do momento, então eu abro o Gartner lá em janeiro, vejo a tecnologia que vai explodir, pego aquela tecnologia e faço com que os funcionários peguem os processos do dia a dia dele e apliquem em cima daquela tecnologia. Primeira vez que eu fiz em 2018, eu trouxe o termo de RPA. Cara, ninguém conhecia. Cara, eu peguei funcionário e o cara ficava 8 horas por dia fazendo pagamentos, né? E o principal que eu fiz, que eu falei, cara, eu vou tirar você de um campo operacional e vou te tornar analítico. Essa é a diferença que você vai viver na sua vida, né? Você não vai fazer mais 8 horas de pagamento. O robô vai fazer o seu pagamento em 30 minutos e você vai ter agora 7 horas e 40 e 50 minutos para você analisar. Coisa que hoje você faz pagamentos duplicados, você faz pagamentos que às vezes nem entregou, porque ele não tem tempo de analisar, ele precisa entregar só. Então, eu estou agora, nesse momento, estou lançando uma de ChatGPT, e, cara, é super importante. Se isso não tiver sinergia, né, essa questão de processos com automatização, e não adianta a gente falar para as pessoas que a automatização de processos, você vai automatizar do início ao fim. Não, você automatiza etapas, né? Porque vai ter etapa que o humano vai precisar fazer alguma coisa ali. Então, acho que faz super sentido o que você falou, cara. E automatizou, vai tornar a empresa mais competitiva, vai tirar erros de várias etapas do processo, tira o erro, você evita daquela, tomamos uma multa aqui que esquecemos de pagar esse negócio. Então, hoje a gente tem empresa hoje que a gente vai faz o planejamento, que aí a gente chega, por exemplo, no financeiro, e o financeiro ainda faz provisão de pagamento na mão. Mas por que você não faz integração com o banco? Aí o cara, porque tem que chamar o cara do RP, então chama, manda ele integrar de uma vez, que você tira um negócio da sua frente, vão aparecer outras coisas, mas enquanto você está com uma pedrinha pequenininha aqui, que você não consegue nem passar ela,
quanto mais você chegar na frente que tem um tijolão grandão. Então você não evolui, né? Verdade. E aí, por fim, mas não menos importante, né? Que é a última etapa, que é a gestão operacional do planejamento estratégico. Tá? Que é a parte dos dashboards, né? Alguém falou há pouco ali o BI, né? O BI é muito importante nesse processo. Definição de recursos, e aí entram as avaliações gerenciais. Fluxo de caixa, DRE, orçamento, o planejamento, como que ele está andando, a avaliação realmente do negócio mês a mês, né? Tô sempre naquela reunião dos gerentes, né? Do alto escalão na empresa, né? Gestão dos projetos no planejamento estratégico. A gestão dos projetos, Fernando, ele está dentro ali daquela parte quando a gente faz o desdobramento das metas, né? Que daí a gente faz todos os projetos, né, do planejamento estratégico. Eu dei uma resumida aqui nos 8 passos, mas eles tá aí realmente a gestão dos projetos, gestão de projetos e plano de ação, tá? Que é a construção da ponte, né? Que eu sempre vinha falando. Então tem toda essa construção aí que tem que ser feita. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá, olha a oportunidade de poder tirar dúvidas e interagir com o Jeter. Dúvidas, perguntas, anseios? Alguém tinha levantado a mão antes aqui. Cadê? Deixa eu ver as mãos Inovar levantadas. isso aí. Alessandro, inovar fundamental. Dieter, aqui é Denilson quem está falando. Boa Oi, noite. Denilson. Boa Boa noite, noite, Fernando. bom? Tudo bem? Tudo. Eu queria que você colocasse um pouco aí que existe uma preocupação, principalmente das pequenas e médias empresas, que é onde eu mais atuo, Uhum. que eles têm a preocupação, quando fala de inovação, pensar em tecnologia o tempo todo, e eles nunca pensam em inovação do negócio, do modelo do negócio. Poderia dar uma explanação sobre isso para a gente, por favor? Claro. Veja que quando eu falei de inovação, eu citei as coisas que estavam mudando, né? Como que eu me aproveito de um chat GPT numa mudança do meu negócio, como uma oportunidade? Como eu me aproveito de uma realidade aumentada dentro de um negócio de arquitetura ou de engenharia civil, né, ou de construção, uma construtora? Como que eu uso o IoT? São os drivers que eu preciso que estão movimentando o mercado, que eu vou utilizar para oferecer para o meu cliente. Tá? As pequenas, elas enxergam realmente, quando elas falam assim de inovação, o cara já pensa, pô, vou ter que comprar um monte de computador, vou ter que comprar aqui um CPD novo, vou ter que fazer um monte de treinamento na área de informática. Não, na verdade, é mostrar para eles, Denilson, que a inovação está na entrega. Como que eu entrego um produto diferenciado? Como que eu inovo naquilo que eu estou entregando? Lembra que eu falei da estratégia do Oceano Azul? É isso aí. O que você está inovando no seu serviço? O seu serviço ele tem que ser diferente para você, no seu planejamento estratégico, entregar algo diferente. Quando você fez o SWOT lá atrás, na segunda etapa do planejamento estratégico, no segundo passo, você fez o SWOT e falou assim, quais são as oportunidades que eu tenho no meu negócio? Com um time multidisciplinar, ele fala assim, pô, eu poderia estar fazendo, e aí vou colocar de novo o exemplo, né? A gente poderia estar entregando, depois que eu faço o SketchUp, eu posso integrar aqui, colocar um plugin no SketchUp para fazer a parte de realidade aumentada, compro um óculos ali de VR de 2, 3 mil reais, e aí eu entrego para o meu cliente vai olhar de dentro, assim, lá no terreno, ele vai entender aonde que ele está olhando para dentro da casa. Isso é inovação que ele está entregando diferente. Perfeito. Jeter, só queria queria complementar. Às vezes eu falo também, né, que tem gente que me pergunta, esse negócio de startup e inovação não tem nada a ver comigo. Por exemplo, uma empresa que faz copo. A empresa de copo chega para você e fala, esse negócio de startup e inovação não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Você vai sempre fazer copo, mas você mapeou e desenhou os N processos
de matéria-prima, de matéria humana, que fazem parte de você criar um copo, querendo ou não, você tem que aumentar a receita e diminuir custos. Como você faz mais copo, com menos tempo, gerando mais receita e com menos custo, com menos pessoas, e por aí vai. Tem tudo a ver, sua tecnologia e inovação é fazer copo, com menos tempo, com menos pessoas, com mais lucro e vender mais. É isso aí, é isso aí. E assim, as empresas têm que entender que inovação está aí todos os dias, em todos os lugares. Marcelo, você está levantando a mão aí, Santiago também. Vamos começar pelo Marcelo. Fala, Marcelo. Beleza, ótimo. Bom, boa noite, pessoal. Na verdade, todos os relatos que eu venho escutando, né, que vocês trouxeram aí com relação, principalmente à utilização de tecnologia para otimização de processos, né? Eu vivi isso, processo relacionado a SAP, né? Vocês conhecem, né? O que é um processo mais burocrático e repetitivo, né? Onde a gente conseguiu utilizar alguns robôs para otimização, e eu posso dizer que não é tanta tecnologia assim, é fácil de fazer, né? Existe uma programação inicial, é como se fosse uma calculadora, depois começa a fazer, ele vai fazendo sempre no mesmo formato. Então não tem muita dificuldade depois de uma programação inicial. Agora, o ponto é, nós evoluímos aí a utilização. Marcelo, só para pegar o gancho do que você está falando, e hoje está cheio de plataforma low-code no mercado para você utilizar e automatizar o processo. Temos o Python, temos todo o sistema de utilização de automatização disponível, né? E inclusive até alguns modelos free, né, que tu consegue fazer a programação. E vou, de novo, repito, não é difícil de fazer, né? São algumas horinhas, inclusive até já existem modelos, principalmente relacionado a SAP, por exemplo, né? Eu vivi isso, né? Eu vi isso acontecendo. Só o que acontece? Hoje a grande empresa, né, a multinacional principalmente, que utiliza esse tipo de sistema, elas já estão migrando para a utilização da inteligência artificial para verificação de alguns processos. Porque o que acontece, né? Hoje, quando a gente utiliza a inteligência artificial a partir de mudanças que possam acontecer em todos os processos, ela dirige para frente olhando pelo espelho retrovisor, porque ela utiliza ainda o histórico como base, né? E algumas empresas pensam que, ok, a inteligência artificial é como se fosse um oráculo, né? E que vai conseguir te direcionar para aquilo que realmente vai acontecer. E não é bem assim que funciona. E aí, Dieter, a minha pergunta é exatamente essa. Como está esse processo evolutivo dentro das empresas, né? Relacionado à inteligência artificial e à automatização de processos, né? E a utilização desse tipo de plataforma para isso. Vamos lá. A automação de processos, quando você pega aí desde um mapeamento de processos que você faz lá num Visio, que é mais, né, um PowerPoint, e aí você vai para algumas outras plataformas. Tem algumas plataformas de mapeamento de processo que você já consegue colocar um básicozinho de programação, tá? De automação dos processos. Quando eu falei do low-code, eu não estava nem chegando no Python ainda, eu estava um passo antes, como, por exemplo, uma plataforma que nem a Homes, onde você mapeia o seu processo, as atividades que são as atividades que têm interação, você joga para um portal, e a pessoa recebe através de workflow as solicitações. Então, por exemplo, vou contratar um funcionário. Então, a primeira pessoa que fala assim, precisa de um funcionário, ela já recebe uma notificação falando assim, escreva qual é o perfil e o prazo. Aí ele dá um enviar, cai lá no RH, que analisa, divulga a vaga e vai finalizando as tarefas. E vai seguindo o processo, até finalizar aquele processo tudo dentro da plataforma, sem nenhuma integração com RP, sem nada. Isso aí a gente já está vendo, Marcelo, porque as pessoas estão percebendo, as empresas estão percebendo que é algo fácil de fazer e que já resolve uma grande parte dos seus problemas. IA já é um pouco diferente, né? O ChatGPT começou em outubro do ano passado, novembro. Em novembro, eu, por exemplo, já comecei a testar, né? Eu sou um early adopter de tecnologia, então eu sempre estou olhando essas coisas, e já comecei a testar lá no primeiro ChatGPT 2 de alguma coisa.
Hoje liberou o ChatGPT 4, que eu já estou testando também. As pessoas ainda, tem muita empresa que não entendeu ainda como colocar para usar, tá? Uma pelo desconhecimento do que fazer, mas tem aplicações já muito consistentes de utilização da IA, como, por exemplo, eu remeto aí 2 anos para trás, porque o ChatGPT foi só uma maneira de colocar acessível para todo mundo, que todo mundo consegue lá no prompt, que nem do Google, escrever alguma coisa e ter uma resposta. Mas o Watson da IBM, lá em 2020, final de 2019, ele já estava fazendo diagnóstico de câncer. E como que ele fazia isso? Uma base de dados gigantesca, com um deep learning por trás, olhando os resultados de milhares de médicos falando que aquela bolinha, daquele jeito que está mostrado aqui no análise, ela é um indício, e depois foi confirmado, e não tem nenhum médico que consegue analisar tanto relatório, tão rápido e fazer comparação que nem uma máquina. Então, já estava sendo utilizado. Agora que está aberto para todo mundo, as empresas estão se perguntando, pô, eu sou uma empresa de serviços, como que eu uso o ChatGPT? E aí vem as primeiras utilizações mais básicas, que vou colocar para fazer atendimento ao cliente através de um chatbot. O chatbot ele já existia, só que ele era um algoritmo, que ele era, entre aspas, assim, rudimentar, né? Se acontecer tal coisa, faz isso. Se acontecer tal, faz isso. O ChatGPT ele já consegue interpretar o texto, consegue buscar dentro da própria base da empresa para dar uma resposta, né? Sim. É interessante isso. Desculpa, eu acho que eu interrompi alguém. Queria Desculpa, só falar Fernando. que a gente está batendo 1 hora do nosso Opa, Bora Fazer desculpa. Talks. Uhul! A gente tenta nunca passar muito de 1 hora. Uhum. Lembrando que a maioria está em casa. Gente, vai ser isso só toda semana, um papo diferente, um assunto diferente. Eu interagindo aqui com as pessoas, só vocês falando só a qualquer hora. Dida, um beijo para você, querida. Precisamos chamar o pessoal da nossa turma. Gente, a Dida aqui estudou comigo há 45 anos atrás, né, Dida? Só mais ou menos isso. Querida, um beijo enorme. Você está ótima, meu anjo. E está gostando, ótimo. bate Parabéns. palma. É isso aí, pessoal. Vamos fazer o seguinte, Fernando. Vamos pegar mais o Santiago, que ele tinha feito, já levantou a mão faz um tempinho. Isso. Vamos ver ali a pergunta dele, e daí a gente, se não tiver mais ninguém com alguma pergunta muito urgente aí, a gente encerra daí, pode ser? E eu vou dar as minhas considerações finais, eu vou botar no grupo o card de vocês. Vocês agora têm card de membros. Galera, baixem salvem, abram no aplicativo de vocês lá, Canvas, coloquem a foto, o nome, postem e falem que vocês são membros, marque o clube, se quiser marque a mim também, eu vou repostando, vou comentando. Mais do que um presente para vocês, é um presente para mim, tá bom? Vamos lá, Santiago. Oi, boa noite. Estão me escutando? Sim, você pode abrir o vídeo, Santiago. Putz, eu tive um problema com a minha câmera hoje, eu não consegui. Tá bom. Eu tinha Santiago tentado o Santiago é mentorado aluno meu, né, Santiago? É isso aí. Vai. Conheci o Fernando numa palestra que ele foi dar na minha escola. A maioria daqui não me conhece, quem mais me conhece aqui é o Fernando. Eu sou estudante de ensino médio e eu estou estudando conceito de programação, de tentar inovar cada vez mais em projetos de robótica. Eu, por exemplo, na escola já tive em vários projetos de radar, esse tipo de coisa. E a minha pergunta, Dieter, seria, no início de um projeto, a inovação ela deve ser essencial para me colocar numa posição, para deixar uma marca de onde eu quero chegar. Mas no caso de um serviço em segurança de dados, que também é uma área que eu estudo bastante em programação, qual pode ser o primeiro passo para eu começar a pensar em uma estratégia de inovação para chegar em algum diferencial? A resposta está dentro da própria pergunta que você fez. O que você quer entregar do seu serviço? A estratégia do Oceano Azul. O que você quer entregar de diferente no seu serviço, que aí é a inovação, o diferencial para o cliente. Essa e eu não tenho a resposta para dizer assim, para esse serviço aqui, que você está oferecendo, a inovação é essa.
quisera eu ter tantas respostas assim. Mas a inovação é sentar com uma equipe, e aí eu, de novo, insisto, né? Bote uma equipe multidisciplinar. Quando a gente faz programa de startup, a gente vê uma turma ali de 5, 6 que estão ali. Um é engenheiro mecatrônico, o outro é engenheiro civil, aí tem um administrador, tem uma enfermeira, e eles estão sentados ali e estão discutindo o mesmo assunto de um serviço, de um negócio que eles querem criar. Então, o que tu quer entregar de diferente? Junta uma equipe e botar a moringa dentro de um brainstorming para quebrar moringa, para achar aí serviços diferenciados que você pode entregar. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado. Santiago, obrigado pela pergunta, galera. Vou postar aqui agora a arte no grupo. Amanhã eu vou abrir o grupo para vocês conversarem um pouco, tá? Hoje vocês se divirtam aí com o card de vocês e nos presenteiem com vocês criando os cards individualizados. Dida, você com o meu card, querida, olha só, olha que vida maravilhosa, meu Deus do céu. Dieter, obrigado, querido. Recado aqui de última hora. Quinta-feira... Só antes de fechar, deixa eu só falar. Pessoal, obrigado aí a atenção de todo mundo aí pelas perguntas. Se conectem comigo lá no LinkedIn, Dieter Borgert, vocês me acham lá. Vou colocar aqui no chat, só copiar e colar, não vai ter 2. Ô, Dieter, oi. Você está no grupo de membro, sou como admin. Vocês pegam o celular dele e o Zap no grupo de membros de vocês, tá bom? Perfeito, isso aí. Quinta-feira eu estarei fazendo 4 eventos na cidade de Blumenau. Estamos marcando encontro. E na sexta-feira, encontro também do Clube Bora Fazer. Eu tenho 2 eventos em Joinville. Volto na sexta-noite. Então, quem estiver numa cidade ou na outra, só por favor se manifeste e tem que se encontrar comigo. Não tem desculpa. Em algum momento tem que se encontrar. Não vem com essa, estava ocupado. Estava ocupado uma ova. A gente tem que se encontrar, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Agradeço aqui a presença do meu querido embaixador Caio Santos. Esse cara é o responsável pela aceleradora Oxigênio, uma das mais importantes do Brasil. Caião, beijo, um abraço enorme. Ter você aqui com a gente é uma grande honra, meu. É um prazer, gente, estar aqui com vocês. Beijos e abraços. Namastê a todos. Fiquem com Deus. Pessoal. Que Deus Obrigado, ilumine o novamente. caminho de todos vocês. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. O pessoal vai saindo. Fábio Henrique Andrade, falando de Barcelona, querido. Obrigado pela participação, tá? O Fábio está lá de Barcelona, o nosso membro da Espanha. Legal, legal. Fernando Bragança aqui da Good Job de Manaus. Tudo bom, cara? Fala, querido. Vocês têm que me levar aí para Manaus, hein? Por favor. Cara, por incrível que pareça, eu desbloqueei meu microfone para falar isso, ó. Tem algum evento aí para acontecer ou não? Ó, vai ter a Expo Amazônia, né, que é a maior feira de tecnologia e inovação aqui da região norte do país, né? A gente vai ter um stand bem grande lá, junto com o pessoal da Sintep aqui. Quem está organizando? Então, quem organiza é o governo do estado, né? Então, o governo tem que me chamar, tem que me contratar. Onde já se viu fazer evento, me chamar. Pode deixar. A gente vai mexer os pauzinhos aqui, que a gente tá com um bom relacionamento com eles aí. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, né? No próximo mês, nós vamos lançar um aplicativo que nós estamos desenvolvendo aqui, e vai ter um evento grande aí que a própria prefeitura vai fazer, e a gente vai fazer um convite para ti aí também, tá? Já fica na tua lista aí. Senhor, sabe que eu perco amigo, mas não perco amizade. Perco amigo, mas não perco a piada, né? Manda. Aproveitar que você está só na Amazônia e não mexe pauzinho, não. Só quero ver você mexer árvores por aí. A gente está trabalhando para isso. Valeu. Tá bom, um beijo enorme. Valeu. Querido. Boa noite, Tchau, boa tchau. noite. Fernando, brigadão aí. Foi ótimo.
O resto do pessoal aí está terminando de escutar, de ver a gente aí. Isso. Ou deixou a câmera aberta aí depois para assistir. Obrigadão de novo, viu? Quinta-feira, sexta-feira nos falamos. Quinta-feira. Sexta. Sexta-feira. É sexta em Joinville, aí amanhã, quando sair a gravação, você me manda o link para eu postar depois. Perfeito. Não estou conseguindo abrir o... pela aula e, Fernando, Fala. quero você aqui em Poços de Caldas em julho, para o primeiro evento que a gente vai fazer para inaugurar o Hub de Inovação daqui, viu? Vamos fazer isso acontecer, entre em contato e vamos falar aí para agilizar isso aí. Fechou. Se precisar de mentor, chama a gente. Opa, com certeza. Se tudo der certo, a gente vai fazer cada vez mais evento e fazer um hub de inovação bem forte aqui para ser referência. Beleza, quero ir sim. Só quero estar bem ocupado esse ano levando o projeto, o movimento do Clube Bora Fazer, né? Só cada vez mais Brasil afora. A gente já está em todos os estados do país e o total de 11 países, para você ter ideia. Perfeito, vamos junto, vamos somando força, que é o princípio, né? Ninguém faz nada sozinho. Só dá as mãos aí que eu tenho certeza que vai sair ainda muita coisa boa. Conte comigo, grande abraço. Valeu, grande abraço. Fernando, eu estou parando a gravação aqui e fechando a reunião, beleza?